A seleção argentina é um modo de vida que nos ensina a nunca agirmos sem antes termos ouvido os conselhos do coração. A passagem da albiceleste à final do Campeonato do Mundo significa o triunfo da emoção, um feito assente na transcendência e até nas superstições. Diz Scaloni que esta equipa joga melhor quando está em dificuldade. Vemos sangue e vamos até onde for, afirma o técnico. Entre uma estrada em perfeitas condições e um passadiço de adversidades, os argentinos sabem perfeitamente que o sentido da vida está no caminho mais difícil. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que tentamos descomplicar o futebol. Comigo tenho o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Francisco, Rui, abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, sexta dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. A Argentina voltou a estar virtualmente fora do Mundial, desta vez contra a Inglaterra. Esteve a perder até aos 85 minutos, altura em que Enzo Fernandes marcou, o jogador que calçou as mesmas chuteiras que tinha usado em 2022. Tudo ficou ainda mais épico quando aos 90+2, Lautaro Martínez completou a reviravolta. Adotemos agora o modo racional. À hora que gravamos, contra a vontade de muitos, não há notícias de que Thomas Tuchel tenha sido despedido. Nos 37 minutos que se seguiram ao golo inaugural foram adotadas opções estratégicas criticáveis. A Inglaterra teve apenas 12% de posse de bola e limitou-se a acumular defesas para tentar anular os perigosos cruzamentos que estavam a tomar a área da seleção dos Três Leões. Tomás da Cunha, só com muita crença a Argentina conseguiu fazer o que fez, mas o demérito da Inglaterra teve influência no desfecho. Claro, não há outra leitura possível. Aliás, os dados de posse de bola e de número de passes completos pela Inglaterra depois do 1-0 até ao 2-1 da Argentina são, eu diria, a história do Mundial e a história dos Mundiais de futebol na generalidade, porque ter 12% de posse de bola numa meia-final é de facto um nível de inferioridade que nem numa taça de Inglaterra ou numa taça de Portugal vemos muitas vezes. Portanto, de facto é surrealista o que aconteceu em Atlanta. E o Thomas Tuchel tentou esquivar-se, e eu percebo até certo ponto, porque assim que a Inglaterra marca o golo, há ali um instinto dos jogadores de baixar logo, antes de qualquer alteração, antes de qualquer substituição. Portanto, admito que possa ter havido uma reação inconsciente à vantagem, tentando desde logo fechar a baliza. Mas depois as substituições do Thomas Tuchel só reforçaram a ideia e deixaram a Inglaterra completamente encurralada atrás, sem saídas, e a expor exatamente as zonas que a Argentina queria aproveitar. É que a Inglaterra, apesar de ter 10 jogadores a defender, mais o Pickford, claro, libertava muito espaço para cruzamentos, libertava muita zona frontal, que a Argentina soube sempre encontrar para ter 3, 4 remates perigosos à entrada da área, e sobretudo deixou que os argentinos encontrassem o modo exterminador implacável, naquele ritmo altíssimo, metendo a crença de todo um estádio, de todo um país, para chegar novamente à final, batendo a Inglaterra, e sobretudo aproximando Messi das zonas de definição do jogo. E foi aí que a Inglaterra pecou, porque em cruzamentos o De Paul, o Messi meteram bolas teleguiadas para a grande área, e muitas vezes da esquina da área, ou seja, permitia que os argentinos que entravam para finalizar atacassem a bola de frente, e isso criou muitas dificuldades. O Pickford foi adiando o que parecia inevitável. Depois o Tuchel acabou por utilizar o Bellingham a médio centro, já esgotadíssimo. O Bellingham andava a correr de um lado para o outro, sempre a sair de posição, e acabava por libertar aquela zona da grande área. E o Scaloni, no fundo, fez o plano B, que é o que tem feito sempre, tal como o Tuchel, diga-se, fez o plano que tem feito sempre. Só que contra a Argentina, e de um modo tão agressivo, pela negativa, no caso, como a Inglaterra acabou por fazer, sujeitou-se a uma reviravolta épica, mais uma, da Argentina. Parece que só sabe viver neste modo de epopeia entre o desastre e a reviravolta histórica, e mais uma vez foi isso que aconteceu. Portanto, aquele 1-0 para a Inglaterra, no minuto 55, acabou por ser o desbloqueador de mais uma cavalgada argentina para a final, obviamente liderada por Messi. Segunda parte inesquecível, eu diria, o melhor período de Mundial, porque numa meia-final contra a Inglaterra, com a equipa mais uma vez encostada às cordas, Messi transformou-se por completo e virou o jogo a favor da Argentina. Sem esquecer, claro, o Enzo Fernandes,
que tem uma grandeza muito própria nestes momentos-chave de mundiais e de grandes competições, também com o Lautaro Martínez a completar a curva, porque o Lautaro nos primeiros anos ao serviço da seleção era um bocadinho o Higuaín, ou seja, um avançado bom no clube, dominante até no futebol italiano, mas que quando chegava à seleção e aos momentos de finais ou de eliminatórias importantes, acabava por claudicar, e isso marcava muito. E o Lautaro deu a volta, marcou o gol da final da Copa América, marca agora este gol importantíssimo, com um cruzamento de Messi de pé direito e num lance em que há um corte da Inglaterra e o Messi vai buscar a bola à linha lateral para impedir que saísse. E no fundo é esta fome que Messi e esta seleção argentina têm demonstrado nos momentos cirúrgicos dos jogos, acaba por ditar mais uma final. Se é a seleção que tem o jogo mais organizado, mais racional, não é, mas lida muito bem com a adversidade, é capaz de tudo nesses momentos e nesse sentido está justamente na final. O Thomas Tuchel aparentemente tem o crédito da Federação Inglesa, mas não vai ser fácil sair disto em termos de crítica e até de balneário. Parece-me que boicotou a própria equipa. Inicialmente, Rui Malheiro, a Inglaterra, até parecia ter a intenção de simplificar o jogo. Utilizou o Jed Spence à esquerda em vez do Nico Riley, que habitualmente tem muita liberdade para explorar outras posições. Também recorreu ao Morgan Rogers no ataque, abdicando dos floreados de Saka ou de Madueke. Só que aquilo que era um processo de simplificação tornou-se em algo excessivamente rudimentar. Sim, ainda que eu não abdicasse nem de um nem de outro, mas felizmente não sou a selecionadora da Inglaterra para a maior parte dos ingleses, seguramente. Aquilo que me pareceu é que a Inglaterra não entrou no jogo com muitas intenções de ter bola. Preocupou-se sobretudo com o processo defensivo e foi competente durante principalmente a primeira parte. Não toda a primeira parte, mas grande parte da primeira parte. Sobretudo porque retirou o Kane da primeira pressão. O Kane perseguia o Paredes e com isso acabou por retirar espaço para o Paredes pensar o jogo. Eram muitas vezes os extremos, mas principalmente o Rogers, que saltava na primeira linha de pressão da seleção argentina, da primeira linha de construção da seleção argentina. E depois havia uma questão que me pareceu importante, percebendo que a Argentina atacaria preferencialmente pelo corredor central e é aí que gosta de envolver o seu jogo. A Inglaterra nunca se expôs a situações até diria nem de desvantagem, mas também não de paridade, ou seja, tentava criar com o Kane, o Bellingham, o Rice e o Elliot Anderson, criar ali uma situação em que estava permanente em permanente superioridade e com o cuidado quer do Spence, quer do Gueye, para não haver problema para a bola não entrar no espaço preferencial do Messi. Eu creio que a primeira parte é sobretudo um jogo emocional que ultrapassou de certa forma alguns limites. Acho que os jogadores entraram com um pensamento mais de uma nova guerra depois de 66, 86, 98, 2002 não foi tanto, mas isto também foi um bocadinho. Mas há um histórico muito grande que passa as fronteiras de futebol e políticas e que se sentiram também neste jogo e na primeira parte. Não foi uma primeira parte bem jogada, viu-se pouca baliza também e isso foi importante. E a verdade é que eu creio que a nota de tom acaba por ser, da mudança de tom, acaba por ser proporcionada pela Argentina pela forma como entra claramente mais leve, mais solta na segunda parte. E creio que a aposta inicial no Giuliano Simeone, que é um jogador que eu particularmente não aprecio, acabou por ser interessante para a Argentina ter largura em alguns momentos, mesmo parecendo que, e continua a parecer-me, independentemente da Argentina estar na final, que haveria outros jogadores com qualidade para fazer, com outro tipo de qualidade, para fazer desequilíbrios, e creio que a Argentina precisa muito dos desequilíbrios por fora, também em algumas situações. A verdade é que foi a Inglaterra que se colocou em vantagem e colocou-se num lance manual, com a bola a começar no Pickford, depois passar pelos Stones e entrar no James, e com isso a Inglaterra conseguiu logo superar 3 adversários argentinos que procuraram subir a pressão, e parece-me, e pensando também no jogo diante da Espanha, que a Argentina terá que fazer terá que repensar o momento de pressão, ainda que ontem me tenha parecido mais organizada do ponto de vista defensivo do que o habitual, e isso também passou muito
não só pela presença do Simeone, mas também com o sacrifício do Julián Álvarez, que em alguns momentos surgia a fechar o corredor esquerdo, e creio que isso deu compacticidade à equipa. Acho que foi em vários momentos importantes, mas a verdade é que a bola entra no Kane, e já não era a primeira vez que o Kane baixava ao meio campo defensivo para procurar estabelecer diferenças através da sua visão de jogo, e cá está, procurou o Rodgers na profundidade no corredor direito. Há um corte algo atabalhoado do Tagliafico, que foi um corte importante, mas sobretudo houve a preparação da Inglaterra para a conquista da segunda bola, e é o Rice que acaba por a conquistar, servir o Rodgers no corredor direito, e depois a busca que seria previsível do segundo poste. Mais uma vez Molina a deixar muito a desejar, sempre a olhar para a bola, muito pouco preocupado com o controle do espaço e do possível ataque do adversário ao espaço, e Gordon muitíssimo bem a conseguir fazer 1-0. A partir daí o jogo muda, e eu estou completamente de acordo com tudo o que o Tomás disse. Eu creio o primeiro aspecto, antes de falar do Tuchel, e honra aos vencedores, é que a seleção da Argentina sente quando, eu já disse, que é aquela questão de rir na cara do perigo, e aqui houve muito também a capacidade para reagir à adversidade, e esta seleção parece que começa a jogar quando se sente realmente apertada, e a verdade foi que isso aconteceu. É óbvio que há um demérito esdrúxulo por parte da Inglaterra, por parte da própria leitura do Thomas Tuchel do jogo. Nós já aqui, quer eu, quer o Tomás, tínhamos falado disso, principalmente no jogo diante da Noruega, em que não havia claramente necessidade nenhuma de colocar o terceiro central. E aqui ainda foi mais longe. Eu não vou dizer que colocou 4 centrais, porque não colocou 4 centrais, colocou sim 4 jogadores que jogam na posição de defesa central por natureza, com o Konsa a funcionar como uma espécie de defesa direito. E creio que os 2 períodos de substituições gastas pela Inglaterra foram muito mal gastas. Acho que não foram boas substituições, e o Scaloni acabou por ser feliz nas alterações que acabou por promover. E eu creio que há um momento muito importante no jogo que está na gênese do 1-1, e já a Argentina tinha ameaçado por mais do que uma vez a baliza adversária, que é a situação do canto curto. A Inglaterra tinha preparado o canto curto do ponto de vista defensivo contra a Argentina, e há exemplos anteriores, nomeadamente no início da segunda parte, em que se percebe claramente que eram o Gordon e o James que saltavam na situação de canto curto para pressionar imediatamente. Só que aquilo que acontece ao minuto 86 é que nem o James nem o Gordon estavam em campo, e ninguém foi capaz de corresponder ao canto curto da Argentina. Portanto, o Messi teve liberdade para tabelar com o De Paul e fazer a bola entrar no Enzo Fernandes. E a coisa que é mais impressionante, e o Tomás já o referiu, é que a Inglaterra a jogar primeiro num 5-3-2 que não funcionava, que passou depois a 5-4-1. A Inglaterra não cobriu bem os corredores laterais, não cobriu bem o corredor central, porque os jogadores já estavam praticamente extenuados, e há um lance até, creio que é antes do 1-1 da Argentina, em que o Bellingham procura esticar o jogo sozinho e corre 70 metros completamente perdido, porque não tinha uma linha de passe sequer aberta, e a verdade é que também não defendeu bem a área, e esse ponto acaba por ser determinante. 1-1 desenha-se a partir do canto curto, das substituições da Inglaterra. Do meu ponto de vista, querem ter mostrado mais uma vez o Tuchel como protagonista, e não é o protagonista da seleção, por muito que lhe custe. E depois o 2-1 acaba por sair de forma natural para a seleção argentina, porque a verdade é que a Argentina não deixou, e podia querer levar o jogo para prolongamento ou para as grandes penalidades, mas como já tinha mostrado, por exemplo, diante do Egito, continua a ser uma equipa que acredita até ao fim. E a verdade é que o Tomás já tocou no ponto. O lance podia estar morto, só que contra a Argentina nunca está morto, e a verdade é que tinha sido uma bola ao ferro do McAllister, na sequência de uma jogada criada no corredor esquerdo,
há uma segunda bola que nem o Spence nem o Messi acabam por conseguir definir, ou seja, quer o Spence para um corte, quer o Messi para a baliza adversária, só que o Spence desistiu do lance e o Messi não desistiu do lance, e a partir daí desenhou o cruzamento com o pé contrário, com o pé não preferencial, embora no Messi seja difícil distinguir pés preferenciais, mesmo obviamente sabendo-se que é um canhoto absolutamente extraterrestre, mas sobretudo depois é inacreditável que a Inglaterra, com tanta gente dentro da área, estivesse tão mal posicionada que permitiu que o Lautaro, entre o Konsa e o Stones, tenha aparecido para desviar o canto para o fundo da baliza. E depois ainda me custou mais perceber é que o Tuchel demorou ainda 3, 4 minutos para tomar a decisão de colocar os jogadores lá na frente. E eu creio que o grande derrotado do jogo de ontem não é a Inglaterra, é claramente Thomas Tuchel. Aquilo que ele fez nas meias finais foi no final dos quartos de final, desculpem, no final dos quartos de final já foi muito pesado, já foi jogar em terreno pesado, quando lançou críticas aos jogadores. Eu creio que ontem só mesmo a Federação Inglesa é que está disponível para o segurar, e ele vai ter muitas dificuldades em termos futuros se a sua continuidade for confirmada, como aparentemente está a ser, porque a imprensa britânica não é propriamente mole. Isto vai ter um peso. Veremos também aquilo que acontece no jogo entre terceiros e quartos classificados, que é um jogo que creio que não devia existir, até porque torna-se pesado para os jogadores a jogarem por absolutamente nada ou quase nada, porque ninguém se lembra depois quem é que ficou em terceiro ou em quarto lugar, e a verdade é que me parece é que o Tuchel voltou a ser muito egocêntrico e querer ser ele o escudeiro do triunfo, e a verdade é que esta Inglaterra viveu sempre muito mais jogadores do que do modelo de jogo e da estrutura que o Tuchel quis criar para este campeonato do mundo. Tomás da Cunha, da parte da Argentina, Scaloni, como fomos dizendo, precisava de ser mais treinador. Simeone foi lançado como titular, mas o compromisso defensivo até o bloqueou muitas vezes em oportunidades que teve para soltar, como naquele lance em que Jed Spence faz um corte inacreditável. Quanto às substituições, Nico Gonzalez esteve particularmente bem a atacar cruzamentos, e Lautaro Martínez é quem acaba por decidir a eliminatória. Achas que o selecionador argentino fez tudo o que lhe competia neste jogo? Acho que seguiu a fórmula de convicção, e a verdade é que deu resultado. O Messi passou a ter o Montiel a desdobrar-se no lado direito, o Nico Gonzalez a entrar em profundidade no lado contrário para receber aquelas bolas em diagonal por cima da defesa que o Messi tantas vezes procura, e depois na parte final colocou um ponta de lança, baixando até o Nico Gonzalez para um papel de lateral esquerdo, embora, claro, de muita presença ofensiva. Portanto, eu acho que o Scaloni seguiu exatamente o guião que tem seguido neste Mundial, mas numa fase em que a Argentina estava tão por cima do jogo, isso acabou por ser decisivo. E nesse sentido, eu acho que a grande vitória do Scaloni não passa por nenhuma substituição, passa obviamente pela cultura de vitória e de mentalidade todos por um que acabou por criar nesta Argentina, porque já ninguém se lembra, mas esta seleção esteve praticamente 30 anos sem vencer um título, e de repente pode fazer o que nunca ninguém fez, que é vencer 2 mundiais e 2 Copas América de forma consecutiva, e aí seria claramente uma seleção para a história, já é, mas obviamente ainda mais. Agora, isto não se entende sem a capacidade de liderança de Lionel Messi, porque vimos ontem mais uma vez que Messi nestes anos finais de carreira revelou uma nova personalidade, mais líder, mais vocal, não só futebolisticamente, porque um líder futebolístico, o Messi acabou por ser muitas das vezes ao longo da carreira, mas agora é um líder que de facto demonstra de forma mais notória esse papel. Aliás, nós vemos declarações dos jogadores argentinos no final do jogo, e por exemplo, Lisandro Martínez diz algo como: nós vemos o exemplo de Messi, a luta que ele transmite, portanto temos de lutar como ele. E este ponto de inspiração já vai para lá da qualidade de Messi, porque essa qualidade sempre houve na seleção, fora da seleção, sempre houve. Agora os companheiros sentem que Messi está de facto ali com um nível de transcendência e de determinação que noutros anos da carreira não se viam. E depois, futebolisticamente é inigualável, é o melhor jogador que eu vi. Não quero entrar em grandes comparações, porque quem experienciou Pelé, quem experienciou Maradona, está sempre muito mais habilitado a falar dessas épocas e dessas eras do futebol do que pessoas que não viveram. Portanto,
Não quero entrar nessa comparação, mas Messi é o melhor jogador que vi jogar, e acho que este Mundial, se alguém tinha dúvidas, reforça tudo e mais alguma coisa. Scaloni construiu um trabalho que é do mais difícil que há, para lá da liderança técnica, para lá das substituições. Tem uma equipa que nunca cai, ou raramente cai, e quando cair vai ser certamente a lutar até ao final. E este jogo é marcante porque temos um estilo muito próprio da seleção espanhola, com talvez o grande talento que possa suceder a Lionel Messi, e aquela fotografia que todos vimos e que parece de uma realidade virtual, mas não, existe mesmo, de Messi com Lamine Yamal, no último jogo de Messi em Mundiais, provavelmente, e naquele que pode ser o primeiro título de Lamine Yamal. Vamos ver. Essa desenvoltura de Messi que se vê também nos vídeos dos festejos no balneário, que era algo, Messi a cantar e a saltar junto dos colegas, que era algo que se calhar noutras épocas não assistiríamos. Messi que vai fazendo o seu Mundial um bocadinho a pé, um bocadinho andando, chegará à final com 8 golos e 4 assistências. Rui Malheiro, olhamos para a Argentina e além da inspiração, Messi parece ser o propósito. Claramente, e eu tenho que dizer, eu vi Maradona, gosto mais do Maradona como figura do que do Messi, mas o Messi é claramente o melhor jogador que eu vi jogar, e não tenho dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Tal como o Tomás, não quero muito falar sobre Pelé, aquilo que vi fascinou-me, como também me fascinou o Eusébio, como me fascina completamente o Johan Cruyff, que será provavelmente o jogador e treinador com quem eu mais me identifico, mas a verdade é que o Messi é absolutamente sobrenatural, porque aos 39 anos, a fazer aquilo que ele fez ontem, e completar 9 dribles, a fazer 2 assistências para golo, o que nunca aconteceu na história dos Mundiais desde 1966, quando há contabilidade em relação a tudo o que são dados. A verdade é que o Messi aos 39 anos fez o Messi de 35, 31, 27, 23 e 19 anos não fez. Portanto, eu acho que isto é estarmos a viver claramente um momento absolutamente indescritível. E creio que afinal vai ser o prolongamento desse momento indescritível. É óbvio que será muito mais forte ainda se a Argentina vencer, mas creio que esta Argentina chegar à final da forma como chega, sempre em resistência, sempre numa base de caráter, sobretudo, e de uma alma que ultrapassa o Almeida, acaba por ser absolutamente incrível. Agora, a final, eu diria, e até aliás acho que já falamos sobre isso, eu creio que se fosse a final um França-Argentina, eu creio que o Messi não teria a despedida que merecia de um campeonato do mundo, porque acredito perfeitamente que a França podia atropelar esta seleção da Argentina. Nunca iremos saber, era a minha convicção. Um jogo diante da Espanha, eu creio que entramos num ritmo que é mais favorável claramente à Argentina para conseguir competir. Agora, considero, apesar de ser uma final, que a Espanha tem um favoritismo ligeiro sobre a Argentina. Tenho uma ideia claramente consolidadíssima, mas também há um aspecto que eu creio que é importante, e nós já falamos muito disso ao longo dos nossos episódios, mas agora que chegamos ao momento final da competição e vendo aquilo que aconteceu, olhar para Tuchel, olhar para Ancelotti e olhar para Nagelsmann é importante, porque aquilo que percebemos é que quando um treinador de clube quer precipitar muito a entrada como selecionador e transportar muito o ideário do clube para a seleção, pode correr mal. E creio que isso também é algo que nos deve fazer pensar, enquanto portugueses, quando colocamos a fasquia de Jorge Jesus elevadíssima. Eu estou profundamente convencido que foi tomada uma excelente decisão em relação à escolha do treinador, e não tenho dúvida absolutamente nenhuma que irá melhorar muito aquilo que nós vimos no passado com Roberto Martínez. Agora, temos também que pensar e refletir sobre isso. Luís de la Fuente é alguém que construiu uma carreira notável desde os escalões de base da seleção espanhola até que chegou a este momento, e comprova claramente que está mais do que apto para a função. Em relação ao Scaloni, é sobretudo um selecionador, um gestor também de sentimentos, que foi mais arrojado, se quiseres, em 2022 do que em 2026,
mas ontem creio que teve provavelmente um dos seus melhores momentos da carreira, com as substituições que acabou por produzir. Não foram só as substituições que garantiram a vitória, porque na verdade isso é o fator se calhar mais pesado do jogo, para além de Messi e daquilo que Messi pode oferecer a um jogo de futebol aos 39 anos, que é claramente a derrota de Tuchel e o facto de ter desistido de jogar a 35 minutos do final da partida, de uma meia final de um campeonato do mundo, em que na verdade, se formos a ver, a Inglaterra pouco jogou do ponto de vista ofensivo. O Tomás há pouco falava e muitíssimo bem que depois do golo do Gordon e até ao golo do Lautaro, a Inglaterra teve 12% de posse de bola. Isso é um valor absolutamente pornográfico para uma meia-final de um campeonato do mundo. E a questão dos passes, a Inglaterra completou 26 passes nesse período. Isso é absolutamente indescritível pelo lado negativo, enquanto Messi trouxe toda a poesia de um jogo de futebol e passou se calhar esse limiar. E há que dizer, os selecionadores das grandes seleções são contratados para momentos específicos dos torneios, porque a Inglaterra está há 10 anos a chegar a meias finais e a finais. É exatamente o que falta é o treinador que possa desbloquear o passo seguinte, e Thomas Tuchel definitivamente não foi esse treinador neste torneio, e a Inglaterra no caso não tem uma cultura a que se possa agarrar, como tem a Espanha, como tem neste caso a Argentina, diferentes, mas são duas culturas bem marcadas que vão tentar chegar ao título. Aproxima-se então uma final inédita entre uma equipa que se sagrou campeã do mundo apenas por uma vez, a Espanha, e outra que procura a quarta estrela, a Argentina. Terminamos assim o episódio de hoje. Aproveito para dizer que esteve connosco na sonoplastia o João Luís Amorim. Obrigado por ter estado nesse lado. Até breve. Até amanhã. Até breve. Grande abraço a todos. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal. Sexta, dia 17, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.